Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos nos debruçar sobre a obra literária de Amy Cuddy, que fala sobre a linguagem corporal e que tem o nome O Poder da Presença. Vamos lá! Então lá, o poder da presença, como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança. É um livro, vocês podem comprar, tem o link aqui embaixo, um link da Amazon. Eu comprei este livro lá e vocês também podem adquirir quem quiser ou então ficar com o resumo, né? Que aqui a gente vai fazer um resumo, um apanhado bem rapidinho sobre isso. Como a sua postura pode transformar a sua mente, seu comportamento e seu dinheiro. Este livro, ele vai além de falar sobre posturas, tá? Ele te mostra como que você enxerga o mundo, o poder da linguagem corporal. Como a nossa postura envia comandos para o cérebro. Quando você fica, por exemplo, com uma postura curvada, retraída, você dá um comando sem perceber para o seu cérebro. É um comando que vai te trazer sentimentos de tristeza e de lembranças negativas. A postura influencia diretamente nas suas emoções e pensamentos. Um corpo ereto, bem puxado, gera atitudes mais confiantes e decisivas. Por exemplo, quando você tem acesso a um político ou algum empresário de renome, você pode perceber, eles não andam assim. Eles não ficam dessa forma. Eles são imponentes. Isso já traz um poder para você de imponência. Uma coisa simples dessa. Você abre o peito, você coloca os seus ombros para trás e fica numa posição ereta. E assim você transmitirá mais segurança até para você mesmo. Em primeiro lugar, para você mesmo. Você se empodera quando você está assim. Faça o teste agora você mesmo. Fique assim. Fique assim. Dá uma preguiça. Nossa. Agora quando você fica assim, você fala, nossa, o que eu vou precisar falar agora que estou me sentindo mais poderosa ou poderoso? É exatamente isso. Claro que, resumindo mesmo, mas a linguagem corporal, ela pode ser resumida também neste ato de abrir o peito, se empoderar para conseguir falar com segurança e passar para as pessoas que você tem o poder da fala. Como nesse canal Raízes e Riquezas nós falamos muito sobre prosperidade, eu coloquei aqui o impacto financeiro que isso pode trazer para você, tá? Vários impactos financeiros. Porque se você é poderoso, se você transmite para as pessoas esse poder, automaticamente elas vão te dar mais serviço, mais credibilidade e mais confiança. E a confiança vende. Então, o que eu coloquei aqui? O impacto financeiro. Presença poderosa atrai melhores oportunidades e resultados. É o que está aqui no slide. Objetivo da aula. Como a postura afeta as emoções e decisões diárias. Mente integrada com prosperidade pessoal e financeira. Você precisa conectar o seu corpo ao sucesso. A gente precisa fazer isso. E aplicar a neurociência, conceitos científicos para transformar a sua realidade completamente. Por exemplo, quando você está, não sei se você já fez, tá? Mas seria interessante que fizesse este teste. Quando você está numa posição de meditação, não sei se vocês já fizeram meditação alguma vez, assim como está nesta foto, você percebe que quando a gente está numa aula de meditação, o professor pede para nós sentarmos com a coluna bem ereta, abrir o peito e fazer esta posição. Colocar até a palma da mão para cima. Para quê? Para se conectar as energias. E isso é importante que você faça o tempo todo. E não esta posição. Você não vai ficar andando assim, né? Claro que não. Você não é um para-raio. Mas você se conectar com a energia positiva. E quando você se abre automaticamente, que você fica ereto, você coloca o seu pescoço para cima,
automaticamente você já tem essa conexão. O que é a presença? Você estar 100% presente no seu corpo, alma e emoções completamente. Uma comunicação total, uma postura que fala com o mundo. Olha que interessante, gente. A moldagem cerebral. Amy Curry coloca: seu corpo molda quem você é. E exatamente, pessoal, isso a gente pode dizer até da alimentação. Voltando aqui. Deixa eu colocar a tela em mim. Até da alimentação. O corpo molda quem você é. Quando você come demais, você está num estado, por exemplo, depressivo e você come demais ou ansioso, não vai para a academia, porque a academia faz parte deste desenvolvimento corporal. Você concorda comigo que você não se sente bem com você diante do espelho? Gente, 99% das pessoas não se sentem bem consigo mesmas quando estão acima do peso. Quando nós vamos a algum, por exemplo, casamento e queremos colocar um vestido, principalmente mulher, né? Vai colocar um vestido e nada entra, nada fica bem para você. Então, as suas ações moldam o seu corpo. Este exemplo que eu dei de você comer demais, de você não praticar exercício, é apenas um dos exemplos, que é o exemplo mais simples, porque 99% das pessoas, assim como eu disse, é insatisfeito com o seu corpo. Então perceba que as nossas atitudes nos moldam. Como a postura afeta o seu cérebro? Uma postura retraída gera tristeza automática, aumenta a insegurança interna e reduz a motivação natural. Uma postura ereta desperta confiança imediata, melhora o foco mental e eleva a motivação diária. Ciclos desta transformação, para que você tenha essa transformação na sua vida. Primeiramente, você vai observar a sua postura. Qualquer lugar que você for, aonde é que você esteja, você vai agora mesmo melhorar a sua postura. Depois, você vai processar os sinais corporais. O que é isso? Por exemplo, se você está numa situação de trazer nervoso para você, por exemplo, você vai precisar falar em público. Você percebe que você tem os sinais? Que sinais? A sua boca fica seca, você começa a tremer, você começa a ficar nervoso. Quando você percebe que esses sinais corporais estão te incomodando e que eles vão trazer para você maior insegurança, você precisa arrumar um gatilho para fugir disso. Ou você pode ficar concentrado no seu mundo, esquecer do que há lá fora. Esse, na minha opinião, é a melhor. Para quem não sabe, isso eu tenho bastante experiência, tá, pessoal? Eu fiz muitos shows já na minha vida. Eu fui cantora sertaneja por mais de 15 anos com meu marido. Nós tínhamos uma dupla chamada Wagner e Valquíria. Fizemos shows em rodeios, já fizemos shows em abertura de shows grandes, por exemplo, Michel Teló, Cristiano Araújo. Bom, não vou ficar falando sobre isso aqui, mas eu tive muito isso. Você pensa que quando a gente vai entrar no palco a gente se sente seguro, sem medo de nada? Obviamente que não. A gente tem medo e o corpo nos traz esses sinais, sinais do medo. E você precisa se concentrar. Sabe o que é muito legal você fazer? Antes de entrar no palco, você pensar: eu posso fazer isso. Eu tenho este poder. E neste momento, eu vou esquecer que há um público lá fora esperando a minha entrada. Eu vou esquecer. Eu simplesmente vou eu comigo mesma. Sem esses medos, sem essas sombras falando dentro de mim. Então perceba esses sinais corporais para que você consiga ter uma melhor performance. Emoções, os sentimentos são moldados, que é o que eu estou falando para você. Você pode moldar os seus sentimentos. O cérebro, quando você, por exemplo, faz uma meditação, você fecha os olhos e a pessoa que está fazendo uma meditação guiada, ela fala: feche os olhos, imagine agora que você está na praia. Ai, olha, só te falar, parece que eu estou na praia, que delícia. Imagine agora que você está na praia, que você está sentindo o barulho do mar,
Os ambulantes estão passando agora na areia. Você está ouvindo o barulho das ondas, o vento, areia fina batendo nas suas canelas. Sinta o cheiro do mar. Olha que delícia! Você consegue fazer isso. As suas emoções, elas são moldadas. E é exatamente isso que eu fazia antes de entrar no palco. Eu moldava as minhas emoções antes de entrar. E isso você pode fazer na sua vida. Ações seguem emoções. Por exemplo, se você está depressivo, se você está ansioso, se você está com pensamentos negativos, você vai ter alguns gatilhos que vão te fazer mal. Uns vão roer unha, já tive isso também quando eu era adolescente, roía as unhas. Ou você rói as unhas, ou você faz isso e arranca cabelo. Já fui cabeleireira, pessoal, olha, eu tenho tanta história para contar. Fui cabeleireira por 22 anos, tá? Ou eu tinha clientes que faziam isso, por isso que eu tô falando. Você faz isso e arranca cabelo, tá? Então, assim, é coisa do sistema nervoso, você desconta em outra coisa. Ou você come muito sem parar, né? Você come doce, tem o gatilho do chocolate e outros gatilhos também. Então, as ações, a sua ação de fazer isso, a sua ação de fazer isso, a sua ação de comer, tudo isso segue as suas emoções. Você precisa entender isso primeiro para começar a mudar a sua linguagem corporal, começar a mudar as suas atitudes. E nas partes das finanças, assim como nós temos esse foco nesse canal também de falar sobre finanças, eles refletem no seu comportamento. Comportamento compulsivo de comprar demais e até comportamentos compulsivos de querer parecer o que você não é. Que nós estamos nesta realidade no momento. Que as pessoas veem as vidas maravilhosas nas redes sociais, vidas que na verdade não existem, não são assim, mas eles vendem que são. Eu tenho meu canal nas redes sociais, eu só posto os momentos felizes, eu só posto, por exemplo, as coisas do direito que eu passo para as pessoas, eu só posto coisas que realmente vão me interessar. Eu não vou postar momentos que eu estou triste, momento que as coisas deram errado. Isso é comum, ninguém faz isso. Então, por isso que é vendido essa imagem para as pessoas de que todo mundo tem uma vida maravilhosa. E isso eu até já falei no meu outro vídeo de neurociência, do neocórtex, que as pessoas pensam isso quando no fundo não condiz em nada com a realidade de ninguém, nem de famosos, viu, pessoal? Nem de famosos. Volta aqui. Próximo. Efeito Pigmaleão. Esse efeito Pigmaleão é quando você fala para você mesmo uma coisa, por exemplo, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de passar nesse concurso público. Jamais. Não sou. Você fica falando isso que você não é capaz, você vai gerar para você mesmo a incapacidade. Eu não. Isso sinceramente, eu tenho isso positivo em mim. Eu tenho certeza que se eu quisesse passar num concurso público para juiz, eu passaria. Eu tenho certeza. Porque, pessoal, eu me conheço. Eu sei que eu posso. Eu posso tudo o que eu quiser. E é isso que você tem que colocar na sua mente. Que você é capaz. E que se você se dedicar, você vai chegar. Então, o efeito Pigmaleão, ele é tido na psicologia como que as suas crenças vão determinar o seu desempenho. Se você acredita que você é um incapaz, você será um incapaz. Se você acredita que você é burro, você vai ser um burro. Então, essas suas crenças, elas te moldam. Linguagem corporal das pessoas poderosas. Olha que interessante. Quando você vê, assim, um empresário, um executivo, um CEO de empresas, você já vê que ele é um poderoso, ele não precisa nem falar que ele é. Porque a linguagem corporal dele já diz muito sobre ele. Não é verdade? Então, essa fala pausada, você já percebeu? Volta aqui para mim. Você já percebeu que todos os presidentes dos Estados Unidos, até do Brasil, tá? Até do Brasil, porque todos eles têm esse treinamento. Quando vai falar para parecer que eles são empoderados e inteligentes, eles falam mais pausados.
falam devagar, para dar tempo da massa, do público comum, daqueles que são menos providos de cultura, da massa mais simples, que eles dê tempo, o cérebro, de assimilar o que eles estão falando. É tudo frases muito pausadas, tudo tem ponto final. Então, você que mora aí em Campinas, que eu sou nascida em Campinas, né? Você que mora em Campinas, você que vai todo final de semana na Lagoa do Taquaral, você sabia que nós vamos precisar cortar as árvores da Lagoa do Taquaral porque uma criança faleceu porque caiu a árvore na cabeça dela? É assim que eles fazem. E aconteceu isso, tá, pessoal? Cortaram todas as árvores do Lagoa do Taquaral, todas não, mas a grande parte, porque uma criança faleceu, porque a árvore estava podre, caiu em cima da cabeça da criança e a criança faleceu. É uma medida drástica? Não vamos comentar aqui, né? Não sei se todas aquelas árvores que retiraram realmente estavam podres, porque foram muitas árvores. Mas tudo bem, vamos retomar. Então perceba que os presidentes, as pessoas que têm esse poder da fala, da comunicação, eles não falam uma conversa fluida. É repleto de pontos finais, com muitas pausas, para que as pessoas comuns consigam compreender o que eles querem passar. E isso também faz parte da linguagem corporal. Perceba que eles estão sempre eretos, sempre ali mais paradinhos, sem muitos gestos. Vão gesticular? Sim, faz uma coisinha ou outra, mas nada muito espalhafatoso, entendeu? Então, tudo isso nós precisamos observar para transmitir ao próximo confiança, credibilidade, postura, autoridade. E é isso. Aí nós temos também que fala pausada, aqui ó, coloquei no slide, tá? Fala pausada, controlam o ritmo e o tempo naturalmente. Voz controlada, não precisam gritar para ser ouvidos, claro, porque tem um microfone, mas tem gente que grita até no microfone, né? Segurança total, retomam assuntos com confiança absoluta. Olha que interessante. Apertei o botão errado de novo, né? Olha só que interessante. As pessoas empoderadas, as pessoas que têm essa autoridade, elas não ficam cortando as outras. Elas não ficam falando alto ou querendo se aparecer, porque elas sabem que elas têm o poder. Elas não precisam disso. Fora isso, elas, quando são interrompidas, elas vão responder aquela questão na qual questionaram-a, mas depois ela consegue retomar ao que ela estava falando. Olha que interessante. Isso a gente pode perceber muito com políticos também, quando eles fazem os debates. Eles conseguem ser interrompidos a toda hora e as pessoas vão, interrompe, fala sobre outra coisa, ele responde aquilo e depois o raciocínio dele volta para responder aquilo, retomar o assunto que ele estava falando. E isso parece simples, mas não é. Eu, muitas vezes, quando vou conversar com as pessoas, elas me interrompem, eu esqueço o que eu estava falando antes. Então, isso também é questão de treino, tá? Precisamos treinar o nosso cérebro para as retomadas dos assuntos que estávamos falando anteriormente, porque o que mais temos na nossa sociedade são pessoas que nos interrompem a todo momento quando a gente está falando. Isso é muito chato, muito chato. Se você é um desses que faz isso, espere a pessoa falar. Espere o assunto que ela está falando ter um ponto final, para depois você falar a sua parte, o que você pensa sobre isso. Porque esse negócio de ficar interrompendo o outro, gente, é muito chato mesmo. Pessoas inseguras na comunicação. Fala acelerada e velocidade excessiva geralmente é uma ansiedade. Quando a gente fala muito rápido, é porque a gente quer que termine logo. Então, aí as pessoas percebem. Por que ela está despejando tudo isso desse jeito? Que ela quer que acabe logo, porque ela quer ir embora, ela cansou ou ela está nervosa. Então, isso também é transparecido quando você fala muito rápido. Então, você tem que ter uma fala mais suave, mais clara, para que as pessoas consigam entender. Não dá tempo de assimilar quando a gente fala rápido. Interrupções constantes.
Medo de perder a oportunidade de falar, que é o que eu acabei de falar, gente, interromper as pessoas. Às vezes você tá, por exemplo, numa palestra, num palco, em 2 pessoas, a pessoa tá falando e aí você fala, não, deixa eu falar. Chato, espera ele terminar. Quando ele terminar, você fala, olha, só fazendo um adendo, isso. E você vai lá e depois pondera. Tudo isso é treino, porque você também não pode esquecer o que você ia falar. Lembra que eu falei dos políticos? A maioria dos políticos treinados, eles fazem isso, eles conseguem retomar. E a gente com treino tem que fazer isso também. Sabe o que é interessante para a gente lembrar? A gente teria que colocar, uma vez eu vi o Dr. Lair Ribeiro falando isso. Quando a gente precisa lembrar de uma palavra, nós temos que mentalizar essa palavra no nosso cérebro, ela piscando. Por exemplo, a pessoa falou alguma coisa relacionada à perda patrimonial, que você não concordou. Só que ela já está falando outras coisas. E aí você quer falar do negócio da perda patrimonial. Então você mentaliza na tua cabeça, piscando a palavra bem grande em vermelho. Perda patrimonial, perda patrimonial, perda patrimonial. Mentaliza. E você vai conseguir resgatar essa palavra gatilho para que você consiga retomar e voltar para onde você queria voltar na conversa, tá? Isso foi uma dica do Dr. Lair Ribeiro que eu achei interessantíssimo, que eu vi há muito tempo atrás, porque já vi muitos vídeos dele, eu adoro. E aí, vamos continuar. Medo da invisibilidade. Terror de não serem notadas ou valorizadas. Ixi, isso tem demais na internet. Todo mundo quer ser valorizado, todo mundo quer ser visto. E aí viram um forfé, né? Porque muitas das vezes não tem nada para falar, nada para agregar, mas fala qualquer coisa. E às vezes até viraliza mesmo falando qualquer coisa, né? Porque as pessoas, a grande massa, qualquer coisinha que você fala ali e que prenda a atenção por 3 minutos, porque é isso que eles falam. Você precisa prender a atenção da pessoa em 3 minutos. Tá? Então, se você faz qualquer coisa, você vira cambalhota, você pula do prédio, você faz qualquer coisa para prender a atenção da pessoa em 3 minutos. Né? E o que isso te agregou? Em nada, né? Porque quem que vai passar um conhecimento em 3 segundos, não é nem 3 minutos, falei errado, em 3 segundos, quem que vai passar alguma coisa de interessante em 3 segundos? Não tem como, né, gente? Impossível. Nem sei quanto tempo que a gente está aqui nesse vídeo super, né, que é super, traz muito valor pra gente. Olha quanta coisa que nós estamos aprendendo aqui juntos, não é mesmo? E não tem como você explicar isso em 3 segundos. Como transformar sua presença? Postura física, uma aparência bem cuidada, o diálogo interior, o consumo consciente. Pessoal, esse slide eu vou deixar disponível para quem quiser, tá? Porque eu achei que ele ficou muito bom para você lembrar do que nós falamos nessa aula. É só você preencher o Google Forms que eu vou deixar embaixo da descrição deste vídeo, porque eu não quero que os dados das pessoas sejam expostos, como o e-mail, porque eu vou enviar por e-mail isso daqui. Então, você preenche e eu vou lhe dar este slide por e-mail, tá bom? É só preencher lá e eu mando para você. Então, como transformar a sua postura? Ombros abertos, coluna ereta, presença imponente, já estudamos. Aparência cuidada, vista-se sempre bem, mesmo que for em casa. Em casa, gente, sinceramente, tá? Existem sim estudos que dizem que quando a gente está em casa e mal vestido, a gente se sente rebaixado, a gente se sente inferior, se sente um coitado ou uma coitada, tá? Eu vou falar sobre mim. Eu, sinceramente, quando eu estou em casa, que eu não tenho compromisso nenhum, eu gosto sim de estar muito à vontade, tá? Gosto de estar com uma roupinha velha, uma roupinha que eu gosto de usar no meu dia a dia. Obviamente, eu sempre uso tênis porque eu tenho esporão e eu não consigo usar outro calçado que me seja confortável, a não ser um tênis e um Crocs. Crocs é horrível, eu sei, é horrível, mas o meu esporão agradece e eu quero o meu bem-estar também. Então, aqui em casa é isso que eu uso. Eu não vou mentir para vocês que eu fico toda arrumadinha como eu estou agora na minha casa. Eu não fico, tá? Então, vamos voltar. Mas existem sim estudos da psicologia que diz que quando a gente se arruma em casa e que a gente fica sempre bonito, a gente já tem esse ar de empoderação a todo momento e a gente vai atrair coisas boas e prosperidade,
tá bom? Então, eu tô passando para vocês conhecimento, mas estou lhe dizendo que essa parte eu não aplico. Consumo consciente. Cuide das músicas, redes sociais e conversas diárias. Preste muita atenção nas músicas que vocês estão ouvindo. As músicas de hoje estão um lixo. Muitas músicas estão um lixo. Tá? Então preste atenção para que vocês não levem dentro da sua casa, dentro da sua mente, no seu espírito, coisas que vão acabar com você energeticamente e psicologicamente. Tá? Vocês não percebem isso, mas influi completamente na vida da gente. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Consumo consciente de músicas, redes sociais e conversas diárias, né? A amizade que você tem, convívio social, tudo isso pode prejudicar para você transformar a sua presença. Reflexão final. Comunicação corporal, seu corpo comunica pobreza ou prosperidade. Escolha de tamanho, você quer parecer pequeno ou grande? Construção de riqueza, sua presença está gerando prosperidade? Tudo isso para você se questionar. E uma tarefa, você faça um vídeo seu, um videozinho, gravando e falando sobre um tema que você domina. Mas você vai gravar esse vídeo assim, do jeito que você está acostumado, sem pensar nas suas posturas corporais. E o segundo vídeo você vai gravar exatamente com tudo que nós estudamos aqui. Você vai colocar a sua coluna ereta, peito aberto, né? Deixa eu voltar aqui para mim, que eu não estou aparecendo. Peito aberto, voz altiva, nunca, tá? Voz altiva, sempre, posicionada sua voz. A partir desse momento você vai gravar um segundo vídeo, tá? Bem vestida, tá? Não tô falando que eu também tô maravilhosa, mas uma roupinha legal. Um cenário bacana, procure na sua casa um cenário que não seja uma parede toda branca, que não é legal. Tem que ter pelo menos alguns elementos, tá? Esse aqui é um elemento que eu gosto porque o touro é o meu signo, a advocacia, que é a minha profissão, e aqui o mundo no qual eu ainda pretendo um dia conhecer, que eu só conheço a Argentina e o Brasil. Um dia eu vou ter essa prosperidade de poder conhecer um mundo que ainda não tenho. Então, são símbolos. É legal quando você vai gravar um vídeo que você coloque símbolos que te representam, tá? Ou que representam a sua profissão. Então, você vai fazer esse exercício. Um vídeo você vai gravar desse jeito que você normalmente, tá? Se é que você é assim, mas a maioria é. E o outro você vai fazer com as técnicas aprendidas aqui neste livro, que trouxe muito conhecimento para mim e aposto que para você também. E aí você vai compartilhar com você ou com alguém da sua família e ver a diferença que dá. É uma diferença gritante, tá? Esse é o exercício. E frase de fechamento. Finja até que se torne realidade. A presença é o primeiro passo para a transformação. A jornada da riqueza começa com a postura que você escolhe adotar hoje. Perfeito? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa mini aula, né? Nem sei se é mini, eu nem sei quanto que tempo deu essa aula, mas foi a nossa aula sobre o livro da Amy Cuddy sobre linguagem corporal. Eu agradeço você que ficou até o final, que teve essa paciência de aprender, que isso já é um diferencial. Quem fica até o final de um vídeo já é uma pessoa diferente, que quer aprender do início ao fim uma teoria, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você ficou até o final, escreve aqui para mim. Eu fiquei até o final. Tchau, tchau!